E aqui eu vou começar a falar com a minha amiga Natasha Pádua, né, Natasha? Tudo bem? Natasha é gerente de inovação e insights para a América Latina da Inova Marketing Insights, fornecendo aos clientes insights e tendências estratégicas e consultoria no desenvolvimento de inovações de novos produtos. Natasha, seja bem-vinda ao Horizonte, que bom ter você aqui com a gente. Tudo bem, oi, tudo bem, pessoal? Obrigada. Que bom ter você com a gente. A palestra da Natasha é Top 10 Tendências em Alimentos e Bebidas para 2001 na América Latina. Natasha está fechando o evento do ponto de vista das vozes do Horizonte para a gente. Então, Natasha, seja muito bem-vinda. O palco do Horizonte é seu. Então, só para contextualizar um pouquinho, né, para quem não conhece a Inova ainda, a Inova é a líder mundial em ideias e respostas sobre alimentos, é a maior base de alimentos e bebidas do mundo, tem mais de 130 milhões de registros, é o líder nesse segmento, são mais de 25 anos já de tendências e mais de 90 países cobertos, então fica o convite para todos vocês para nos conhecerem, para bater um papo com a nossa equipe. A gente tem uma equipe toda brasileira aqui à disposição e vai ser um prazer falar com todos vocês. Mas vamos para tendências, que é o que a gente realmente, né, o que a gente realmente veio aqui para falar. Então, todos os anos a Inova faz um relatório sobre as 10 maiores tendências para aquele ano, é um relatório cross-category, então, mas eu trabalho com lácteos, mas eu trabalho com carnes, mas eu trabalho com plant-based, eu trabalho com... Então, assim, não importa muito com qual área especificamente você trabalhe, porque esse relatório, ele é cross-category, é um relatório, ele se aplica, né, no mundo todo, mas claro que a gente faz o recorte por região, porque a gente sabe que algumas tendências, elas demoram um pouquinho mais para acontecer numa região do que na outra. A gente sabe bem que o mercado da América Latina ele é muito peculiar, né, ele é diferente do mercado da Ásia, por exemplo, então por isso a gente quis trazer aqui para vocês hoje, especificamente, né, um recorte para a nossa região, que acho que faz muito mais sentido para aquilo que a gente vive no dia a dia, para aquilo que a gente vê no supermercado. Então, a nossa primeira tendência é a transparência triunfa. Então, ser transparente é um conceito-chave para as empresas, para satisfazer a demanda do consumidor. Todos os anos, a Inova faz uma pesquisa com consumidores, e 9 em cada 10 consumidores latino-americanos disseram que as informações do produto são muito importantes para eles. Eles querem saber o que tem no produto que eles estão consumindo. Então, assim, a gente já vem falando, né, de transparência, não é de hoje, claro, não é, de repente caiu no nosso colo, não é nada disso, mas assim, passou a ser algo tão forte que não dá para passar despercebido. Então aqui a gente trouxe até um exemplo do Burger King, né, que anunciou a remoção dos ingredientes artificiais dos sanduíches deles e que nos próximos anos eles inclusive estão trabalhando para que eles consigam zerar, né, o uso de ingredientes de origem artificial. Né? E essa tendência ela é tão forte, né, em especial na América Latina, que até a Cecília falou um pouquinho já sobre isso, né, com outro olhar, mas também falou um pouco sobre a rotulagem, né, a nova rotulagem na América Latina. Então, a gente também fez uma pesquisa sobre isso com os consumidores. Então, 1 em cada 2 consumidores mexicanos, que é onde o sistema já está mais avançado, né, já está realmente acontecendo, 1 em cada 2 consumidores mexicanos disseram que a advertência nos rótulos influencia na decisão de compras deles. E a gente acredita que esse resultado vai se repetir quando for implementado em outros países, né, especialmente o Brasil, que ainda não começou. A gente já tem uma série de países que aprovou, alguns que já estão aplicando, outros que ainda vão chegar lá, mas é um fato que o consumidor, ele realmente é influenciado por isso é uma advertência de fato para ele. Então, não dá mais para a gente passar, assim, não dá mais para ser uma caixa preta, a gente não dá mais para a gente simplesmente vender qualquer coisa, a gente precisa dizer para o consumidor o que tem naquele produto, de onde ele veio, como ele é feito, no detalhe. A nossa tendência número 2, agora passando um pouquinho mais à frente, é o Plantas à Frente, que fala sobre interesse por produtos plant-based. Então, a gente também teve já, anteriormente aqui, né, mais cedo, a gente teve palestra sobre plant-based. Então, de fato, realmente é uma tendência muito, muito forte.
ela começou mais cedo em outros lugares do mundo, mas ela veio com muita força agora para a América Latina. Então, desde 2019, foi a primeira vez que a gente colocou nas Top 10 Trends uma tendência de plant-based e vem monitorando desde então. E aí você falou assim, tá, mas, poxa, 2, 3 anos já monitorando isso, o que mudou de lá para cá? Então, o que mudou é que já não é mais algo só de alternativos à carne, alternativos aos lácteos. A gente já está num passo à frente. A gente hoje já fala em plant-based basicamente para tudo. Vai de suplemento, nutrição esportiva, são os sorvetes, são os snacks, são as alternativas ao ovo, são basicamente todas as categorias hoje têm os seus produtos plant-based. Então, a gente já está cada vez mais conseguindo criar especificidade nesse mercado. Então, a gente já não é só aquele hambúrguer ou almôndega plant-based, pronto, enfim, se você quiser isso que você tem à disposição. Hoje você tem todos os tipos possíveis de carnes, de lácteos, de pescado, inclusive, de manteiga, ou, no caso, alternativa, manteiga, e cada vez mais parecido com aquilo que a gente tem, no seu produto tradicional. A nossa tendência número 3, então, é o feito sob medida, que fala da nutrição personalizada e como ela se destaca conforme o consumidor procura alimentos e bebidas que são mais próximos do estilo de vida deles. Então, 72% dos consumidores latino-americanos encontraram mais maneiras de adaptar a vida deles e de comprar produtos que se adaptem ao estilo de vida, às crenças, ao que eles acreditam, às necessidades individuais deles. Ou seja, não existe mais isso de eu faço o produto e todo mundo se adapte a ele. Não, hoje é você que se adapta ao seu consumidor, não o contrário. E aí você tem que considerar que ele tem necessidades específicas. Então, o perfil de um consumidor que tem uma família grande é completamente diferente do perfil de uma residência onde mora um casal de idosos, que é completamente diferente daquele jovem que está, assim, super na pegada do trabalho, da academia, que está com o dia a dia lotado de compromissos. Então, cada perfil de consumidor requer uma abordagem completamente diferente. Então, quando a gente perguntou para os consumidores, como você preferiria ter a sua experiência nutricional personalizada, a primeira resposta para a América Latina foi baseada nas necessidades nutricionais dele. Depois baseado no estilo de vida e, por último, baseado na composição corporal. E aí a gente pode ver alguma já a evolução disso, por exemplo, quando a gente vê a quantidade de dietas disponíveis hoje. Então, quem segue uma dieta plant-based, por exemplo, já que a gente já falou do plant-based, quer produtos plant-based, quem segue uma dieta keto, ou cetogênica, quer um produto que seja permitido para cetogênica, tem o pessoal da Paleo, tem o pessoal do Whole30, tem diversas dietas, e cada um quer ser devidamente respeitado e encontrar produtos, quem tem o low carb também, que sejam adaptados a esse estilo de vida, a essa dieta que a pessoa encontrou como sendo a ideal para ela. Tá? Então, aqui, a nossa tendência número 4, passando adiante, a gente está com um tempinho um pouquinho curto, tá? Então, eu estou condensando um pouquinho, mas depois a gente pode conversar mais no detalhe, com mais tempo também na sala. Vão deixando as perguntas de vocês que a gente entra em contato depois e bate mais um papo sobre cada uma delas, tá? Então, passando aqui para a tendência número 4, é a alimentação omnichannel, e essa é uma tendência que ela veio muito forte em função da pandemia, então era algo que já vinha acontecendo, mas que a pandemia, de repente, deu aquela acelerada e é um caminho sem volta. Então, 1 em cada 2 consumidores latino-americanos disseram que eles realizaram mais pedidos online de restaurantes para entrega em casa, então não é um dado, nenhuma surpresa, e cada vez mais o serviço de alimentação está se aproximando do varejo. Então, é importante que esse consumidor ele consiga trazer para casa a experiência que ele tinha no restaurante, já que ele não está mais indo ao restaurante, ou pelo menos não vai com a frequência que ele ia antes, e muitos não estão indo mesmo, quem está realmente seguindo a quarentena mais à risca não está mesmo indo para o restaurante, mas ele quer ter essa experiência, o restaurante ele é um prazer também, não é só simplesmente sentar e comer. Então,
do comportamento do consumidor para o desenvolvimento de produtos, a gente também, nessa pesquisa feita com consumidores, a gente viu que eu fiz mais comida caseira usando refeições práticas, né, outras soluções, no ano passado. E aqui eu trouxe um exemplo da Pop Briocheria, eu espero que o Edgar esteja assistindo a apresentação, para ele se ver aqui, que é uma massa de brioche congelada, que ela já vem pronta para fermentar e assar, ou seja, para quem não está indo para a padaria todo dia, mas para ter a experiência de ter o pãozinho fresco, recém-assado, em casa, né? Então, já é mais uma conveniência, mas que traz um pouco daquele universo, né, da padaria para dentro de casa. Os consumidores também disseram que, ao experimentar novos tipos de alimentos e bebidas, eles gostam de ter um elemento familiar. Então, cada vez mais a comida que a gente compra no mercado, ali, o ready meal, tem que ter um elemento familiar. Ele até gosta de arriscar, mas ele não arrisca tanto assim. Não pode ser algo muito estranho ao nosso paladar. Então, tem que ter ainda um dedinho brasileiro, né, um dedinho latino nesse meio, para que não cause estranheza demais. Então, a gente experimenta, a gente gosta de alguns ingredientes novos, mas não tudo de uma vez, né, vamos aos poucos. E aí, por último, eles também disseram que os produtos com a marca dos restaurantes representam uma maneira conveniente de ter a experiência e os sabores do restaurante em casa, que vem bem com aquilo que eu estava falando inicialmente, né, dos restaurantes realmente estarem se aproximando cada vez mais dos produtos de varejo, para que o consumidor consiga, né, na casa dele, recriar pelo menos uma parte dessa experiência, né, de uma maneira mais acessível. Né. Passando adiante, então, outra tendência que também vinha numa crescente, mas que deu aquele boom específico, assim, com a pandemia, é a imunidade, a tendência da imunidade à tona. Então, a ansiedade contínua, né, em função da pandemia, ela vai continuar levando os consumidores a priorizar produtos que ajudem a saúde imunológica deles. Então, 3 em cada 4 consumidores passaram a procurar cada vez mais produtos que tenham propriedades, né, relativas à saúde imunológica. Eu não vou entrar aqui, claro, no detalhe dos regulatórios, mas quem assistiu a palestra da Cecília viu um pouco também sobre isso, né, sobre a questão de como declarar. Então, até em termos de rastreamento aqui para a gente, no Brasil, a gente não vê tantos produtos diretamente dizendo que são para imunidade, mas a gente consegue perceber claramente quais são, né, mesmo que eles não declarem diretamente, mas a gente consegue perceber, a gente percebe também o aumento em determinados ingredientes, em determinados sabores, então, por exemplo, o gengibre, a cúrcuma, que já são ingredientes mais reconhecidos, né, pela função da melhoria da saúde imunológica. Então, 68% desses consumidores passaram a gastar mais tempo pesquisando sobre imunidade. E para os consumidores no Brasil e no México, o elemento principal para alcançar a saúde imunológica é escolher alimentos que sejam naturalmente ricos em nutrientes. E aí sim, depois vem dormir bem, ser fisicamente saudável. Então, nem tudo é comida, mas a comida é muito, muito forte, um aspecto muito importante para esse consumidor em termos de saúde imunológica. Então, a nossa tendência número 6 é o hackeando a nutrição. Então, como a tecnologia pode atender a demanda por melhorias nos produtos, né, em termos de valor nutricional, de sustentabilidade, de ética. E apesar de a gente estar vivendo uma época muito complicada, né, em que a gente percebe um negacionismo muito claro à ciência, ao mesmo tempo, 3 em cada 4 consumidores latino-americanos acreditam no progresso da ciência em alimentos e bebidas. Então, nem tudo está perdido, tá? Não é todo mundo que é negacionista, tem muita gente, sim, que acredita no progresso através da ciência, e isso repercute muito fortemente também na nossa área, né, em alimentos e bebidas, ingredientes, embalagens, né, nas nossas, né, em todo esse mundo, nesse universo de alimentos. Então, os suplementos com estímulo funcional, eles vêm em crescimento na América Latina. 1 em cada 3 consumidores latino-americanos aumentaram o consumo de suplementos nos últimos 12 meses. Desde 2018 já vinha crescendo, a gente tem aí uma média de crescimento anual de 40%,
né, em lançamentos de suplementos alimentares, mas é claro que com o advento da pandemia isso se intensificou. Ou seja, são tendências que, apesar de elas já vinham crescendo, mas elas vinham num ritmo. E aí, depois da pandemia, tudo acelerou, né, nesse sentido, e é um caminho que não volta mais, né, certos benefícios que esse consumidor adquiriu, ele não vai mais abrir mão. E essa aqui, a nossa tendência número 7, é outra tendência que também já vinha numa crescente. A gente, inclusive, na Inova, já tinha mapeado o início dessa tendência em outros anos, 2 anos atrás, na verdade, e, novamente, ela vinha crescendo, ela foi evoluindo, e agora, com o advento da pandemia, isso deu uma acelerada. Então, a gente fala de estado de ânimo, né, uma nova ocasião de consumo. Então, sim, tem cada vez mais produtos com as alegações relacionadas ao humor, à saúde mental, a um bem-estar holístico. A gente sabe que um dos problemas, né, do confinamento é realmente a saúde mental do consumidor. E acho que todo mundo tem passado por isso e tem sentido os efeitos, né, na pele. E a gente sabe que não é só uma questão de saúde física, não é só sair fazer um exercício, mas o nosso estado mental, nosso estado emocional, nosso psicológico também ficou muito abalado por esse período de confinamento, né, que é cada vez mais prolongado. Então, os produtos que venham justamente para trazer conforto, para trazer relaxamento, para trazer bem-estar, para trazer calma, todos esses atributos, eles são para esse consumidor. Ele está precisando mesmo ser acarinhado, ele está precisando de um afago. E aí, a gente tem um potencial muito grande de captar consumidores através de alegações de humor. A gente tem um crescimento aí, claro, de energia, claims de relaxamento, mas o que realmente está por vir são os claims relacionados ao sono, né, principalmente em suplementos, até muito mais do que em alimentos, até, enfim, também tem algumas questões regulatórias aí no meio, também a gente não vai entrar no detalhe, mas é um segmento que o consumidor tem buscado e que a indústria mundial tem atendido cada vez mais. Agora, mudando um pouquinho, né, a gente falou tanto de tendências que vieram muito impactadas pela pandemia, e agora a gente vai falar de umas já não tão relacionadas diretamente a isso. Então, a nossa tendência número 8 são as experiências sensoriais, que é a sobreposição de tendências. Então, a popularidade dos híbridos, né, elas vão, não posso dizer, elas vão provocando novas experiências sensoriais. Então, a mistura de categorias, a mistura de marcas, mistura de texturas, tudo que a gente possa trazer que ofereça novas experiências sensoriais para esse consumidor, ele quer, principalmente porque ele está dentro de casa, né, ele não está, assim, com possibilidades também de viver muitas experiências, né, fora desse ambiente, né, doméstico, e essa é uma hora em que a gente também pode trazer um pouco disso através dos alimentos, né. O brasileiro, eu costumo dizer que o brasileiro, ele já é mestre na arte de fazer híbrido desde sempre. A diferença é que agora o mundo está, de fato, fazendo um pouco mais disso também, e aí, claro, o Brasil está fazendo ainda mais forte. Então, a gente já tem híbridos, né, de sorvete com doce, café com spreads. Eu trouxe aqui 2 exemplos do food service com a indústria. Então, essa também é uma oportunidade de se conectar com o food service para quem trabalha na indústria, né, e vice-versa. E essa tendência, ela também, além dos híbridos, outra tendência que também tem crescido bastante nesse contexto, né, de estar em casa, é a nostalgia moderna. Então, as pessoas, justamente por elas estarem mais vulneráveis, por elas estarem mais fragilizadas, elas estão procurando um pouco mais de conforto que vem muito pelo alimento também. Então,
essas tendências elas vão se renovando localmente, e esse consumidor ele consegue, o que ele tem buscado, né? É algo que tenha algo familiar para ele, é voltar um pouco mais às origens, mas ele está também, de certa forma, aberto a descobrir sabores do mundo. Então, é um misto, né? A gente tem um pezinho lá no passado, na comida da nossa mãe, da nossa avó, né? Aquela comida de família, mas, ao mesmo tempo, a gente pode dar uma pimentada nisso, né? E colocar alguns elementos aí de descoberta para esse consumidor. Então, 3 em cada 4 consumidores latino-americanos estão interessados em experimentar novos sabores naqueles alimentos e bebidas que já são familiares para eles. Então, aqui eu trouxe um exemplo do México, que é uma quinua, que para o mexicano é algo muito familiar, mas ele é sabor chai, né, que é o elemento novo, ou seja, dá um toque diferente naquela nostalgia que ele já tem da quinua, que ele já está acostumado a consumir. Né, o McDonald's, por exemplo, trouxe o muffin, né, que não é latino-americano, mas com os huevos pibil, que é muito consumido na Guatemala. Então, ele tem um elemento de nostalgia e, ao mesmo tempo, ele traz um elemento de novidade, né, um misto. Então, essa é a nostalgia moderna. Ele tem um quê de passado e, ao mesmo tempo, um quê de futuro. Isso também, a gente trouxe exemplo aqui da Costa Rica, né, da cerveja, já que faz um cross aqui com molho, e aqui do Brasil, que é o café gelado da Nescafé, que é uma mistura de café com tônica citros, é uma coisa meio limonada, meio café, gasoso, então uma experiência bem diferente de bebida. Todo mundo está acostumado com café, mas ele vem agora numa nova roupagem, todo mundo está acostumado com a limonada também. Então ele vem num híbrido e, ao mesmo tempo, trazendo uma modernidade para algo que já vinha do passado, que a gente já estava muito acostumado. E aí a nossa última tendência, que é a era do influenciador. Os influenciadores, eles impulsionam os produtos, e acho que isso não é nenhuma novidade para a gente, né, falar em transformação digital, em como isso alimenta o pipeline da inovação. Os consumidores brasileiros, quando a gente perguntou quais são as suas fontes de inspiração para quando você vai, né, buscar alimentos e bebidas, o brasileiro ele vai muito para site, ele vai para TV e ele vai para o Instagram. Então, oi, Daphne? Se eu estiver estourando, você me avisa, hein? Então, a gente sabe que os... Opa, deixa eu passar já para o próximo. Ampliar essa diversidade da influência, ela vai trazer mais confiança e credibilidade. Então, o consumidor, ele consulta a internet antes de fazer compras, ele é influenciado pelo que ele vê na mídia, né, incluindo o Instagram, por exemplo, que é uma rede social, e 2 em cada 5 consumidores disseram que eles não acreditam que os influenciadores são honestos sobre os produtos que eles estão promovendo. Então, cada vez mais a gente vai tender a ver influenciadores da vida real, que realmente façam aquilo que eles pregam, né, e que não seja aquele mundo inatingível da super blogueira do corpo perfeito, que é aquilo que a gente nunca vai atingir, mas sim aquele blogueiro que é o do nosso dia a dia, que é gente como a gente, e a gente vai cada vez mais se influenciar por essas pessoas, porque são gente como a gente, afinal de contas, se ele gosta daquele produto, poxa vida, vou dar uma chance, porque às vezes deve ser bom mesmo, afinal de contas, né, se ele está consumindo, né, eu vou ali tentar também. Então, essa é a nossa tendência número 10, é para dizer que os influenciadores ainda são muito fortes, vão continuar a ser, mas agora com outro foco, muito mais em confiabilidade, né, vem até ligado àquela tendência da transparência, a transparência vem também das pessoas, não vem só dos produtos, e que a gente pode e deve continuar apostando nisso, mas dessa maneira muito mais honesta. Bom, e é isso, essas eram as 10 tendências que a gente tinha para hoje, as tendências estão interconectadas, né, então, quem já acompanha o trabalho da Inova já deve ter visto em outros anos também como essas tendências vão evoluindo ao longo dos anos, elas vão se desenvolvendo com o tempo, e a gente continua monitorando e trazendo para vocês sempre o que tem de mais novo e o que vem pela frente, né? Não é só o que passou, mas principalmente o que vem por aí, para que as empresas consigam tomar decisões cada vez melhores, mais fundamentadas, né? E com a maior assertividade possível. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, agradeço muito
Agradeço muito o convite, agradeço esse tempo aqui. Fica também o nosso QR Code. Escrevam para a gente, entrem na sala, batam um papo com a gente, escrevam no grupo. E fico à disposição, tem aqui o contato também. Fico mesmo à disposição de todos vocês. Obrigada e até a próxima.